Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias 1. Vamos lá? Neemias 1, se puder projetar para nós, NVI. Neemias 1, de 1 a 11, diz assim. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordiosos com os que o amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem a mim, se obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei ou mordomo do rei. Agora você vai para o capítulo 2. Hoje nós vamos ler para a gente conseguir entender bem essa história. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Então Neemias, que era copeiro do rei, foi servir o rei. E na hora, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria eu triste e o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse.
A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas dos reis aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quantos já ouviram falar de Neemias? Aqui nós lemos uma boa parte para nós entendermos o que estava acontecendo. Neemias estava ali, ele era copeiro do rei, né? Ele era mordomo do rei, e ele servia então o rei. E o que estava acontecendo? Ele recebeu notícias que o seu povo estava em sofrimento, que o seu povo estava sendo humilhado e que a cidade estava destruída. Então você imagine, você aqui na cidade de Tupi Paulista, e você fica sabendo que lá em São Paulo, ou onde moram os seus familiares, eles estão passando por um tempo muito difícil, onde eles perdem tudo, onde eles estão vivendo uma dificuldade muito grande. Nós nos entristecemos pelo que está acontecendo de mal com os nossos familiares. Não acontece assim? E assim estava acontecendo na vida de Neemias. Ele estava distante do seu povo e ficou sabendo o que estava acontecendo com o seu povo, que eles estavam em sofrimento. Mas, meus irmãos, por que estava acontecendo isso? Porque o povo israelita, ele vivia altos e baixos com Deus. Ora obedecia, ora desobedecia. Ora obedecia, todos nós sabemos, o Antigo Testamento relata isso inúmeras vezes. Porque o povo, ora obedecia, ora servia outros deuses. Ora voltava para Deus, ora servia outros deuses. E Deus sempre deixou muito claro que nós deveríamos adorar um único e verdadeiro Deus e ter aliança somente com o nosso Deus. Então, o que estava acontecendo foi que o povo teve sempre esses altos e baixos, essa queda de aliança, e Deus permitiu com que esse povo perecesse, estava passando por esse tempo difícil. Então, o Senhor, Ele sempre, fale comigo, o Senhor sempre está com quem tem o coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não resiste. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele resiste. O que é resistir? Vem cá, vê, vou dar um exemplo do que é resistir. Deus está sempre em busca de homens e mulheres que tenham um coração humilde. Vamos fazer de conta que eu sou Deus, e aqui então a Eveline. Mas Deus, quando Ele encontra um coração soberbo, quando Ele encontra um coração orgulhoso, Ele resiste. Ou seja, Eveline quer vir, faz de conta que você vai vir para cá, mas eu resisto. Porque Deus resiste quem tem um coração soberbo. Pode sentar, obrigado. Mas Deus, Ele exalta os humildes de coração. Então, em todo o tempo do Velho Testamento, nós vamos encontrar quando Deus se ira com o seu povo. Por quê? Porque o povo tinha um coração duro. Quantas e quantas vezes Deus trouxe livramento para o seu povo, fez milagre, enquanto Moisés caminhava com o povo ali no deserto. Tinha maná todo dia. Eles viveram inúmeros milagres e mesmo assim, teve momentos que o povo falou assim, será que não era melhor a gente voltar para o Egito? Será que às vezes não acontece isso com você e comigo?
será que está valendo a pena servir a Deus? Eu achava que quando servisse a Deus ia dar tudo certo. A partir do momento que eu comecei a servir a Deus, quanta luta. Só que Deus, meus irmãos, Ele tem uma maneira que é só dele. Olha assim para o seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus tem uma maneira de agir que é só dele. Tem hora que você não vai entender nada. Mas saiba de uma coisa: confie nele o tempo todo. Porque o tempo todo Deus é bom. Meus irmãos, muitas vezes os nossos filhos, eles querem fazer o que querem, não é? Eles querem comer o que querem, eles querem escolher o horário que vão comer. Se deixar perto da hora do almoço, eles querem uma bolacha, ou eles querem qualquer coisa que não presta, não é? Mas nós, como pais, nós sabemos se está na hora, se não está na hora, se é bom, se não é bom. Por quê? Porque nós somos pais. Não é verdade? Porque a gente tem mais entendimento do que faz bem. Então, muitas vezes, nós não temos ainda o que nós gostaríamos. Por quê? Porque ainda não é o tempo, não é o momento e não é a hora. Nós precisamos aguardar no nosso Senhor. Então, o que então nós aprendemos aqui com Neemias? Que Neemias, ele, antes de tudo, como a gente leu aqui no início, ele orou, ele buscou a face de Deus. Então, antes de Neemias se apresentar diante do rei, que ele foi ali para servir o rei, todo o capítulo 1, nós ouvimos aqui que Neemias orou. Fale comigo. Neemias orou. Você tem orado? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus pais? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado por aqueles que estão perto de você e ainda não conhecem a Jesus? Você tem orado por aqueles que já vieram até Jesus e hoje não estão mais? Ou você tem feito de conta que aquilo não é com você? Porque pensa comigo, Neemias estava bem, meus irmãos. Ele estava ali servindo o rei. Muito provavelmente ele estava bem, morando bem, comendo, não é verdade? Mas ele se preocupou com o seu povo. Ele se compadeceu do seu povo. O seu coração se entristeceu. O seu semblante caiu. Por quê? Porque ele sentiu o que o seu povo sentia. Quantas vezes você tem dobrado os seus joelhos em favor dos teus filhos? Que alegria nós teremos se nós nos apresentarmos diante de Deus e toda a nossa casa não for salva. A maior certeza que nós temos é que um dia Jesus vai nos chamar, ou Ele vem aqui nos buscar. Então um dia nós vamos viver com Jesus. Qual é a nossa maior alegria? Encontrar toda a nossa família no céu, amém? Essa é a maior certeza que nós queremos ter, porque o restante é passageiro. Mas quanto que nós temos dedicado do nosso tempo, dos nossos esforços, nos humilhando diante de Deus, para que Ele alcance toda a nossa casa e a nossa família? Ou será que às vezes você fala de Jesus para alguém, ou já falou de Jesus para alguém, e você fala assim, já não aguento mais, vou deixar nas mãos de Deus, abandona. Dá trabalho demais. Meus irmãos, quanto tempo você demorou para se converter? Eu tenho certeza, pensa comigo, eu tenho certeza que alguém orou por você. Quantos aqui foram alcançados por alguém? Por um amigo, por um líder, por um familiar? Alguém orou por você. Alguém clamou por você, alguém intercedeu por você. E por isso hoje nós estamos aqui. Nós não podemos desistir da nossa casa. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir daquele, sabe aquela pessoa que trabalha com você, que você fala assim, só por Deus? Ela precisa de Jesus assim como você. O que nos inspira em Neemias é que ele viu o povo dele sofrer. E ele orou. E ele se posicionou diante
de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque existem coisas que nós podemos fazer, mas existem tantas outras que só Jesus pode fazer. E às vezes a gente está lutando com a força do nosso braço. E basta uma oração. E basta nós colocarmos diante de Deus. E Deus abre as portas de uma maneira sobrenatural. Quantos já receberam um milagre de Deus? Assim, você orou e Deus fez milagre. Porque é assim que Deus faz. Então existem coisas da nossa vida que não acontecem porque às vezes nós nem pedimos, nós nem nos humilhamos. E existem tantas outras que não vai acontecer de imediato. Mas nós não podemos deixar de buscar, de orar, de interceder, porque não aconteceu no nosso tempo. E em segundo lugar, o que Neemias fez? Neemias se confessou o pecado do seu povo. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra ti. Eu sei que o meu povo tem pecado contra ti. Então ele confessou os seus pecados e o pecado do seu povo. Você tem se confessado diante de Deus? Sabe, nós temos vivido um tempo em que muitas vezes nós temos tido o coração muito ingrato. Quantos aqui fizeram a refeição hoje? Teve almoço, teve janta, ou vai ter em nome de Jesus, ou tomou um café da manhã, ou tomou um sorvete gostoso e comeu uma comida especial hoje? Ou você está de jejum o dia inteiro? Eu tenho certeza que Deus foi fiel com você. Só que hoje nós temos vivido um tempo, e isso eu tenho tratado muito com os meus filhos. O que vai ter de almoço hoje? Vai ter comida. É uma reclamação sem fim. Meu irmão, aí eu falo, meus filhos, tem crianças que não têm essa refeição que você está tendo. Então nós temos que aprender a ter um coração mais grato. Aí às vezes a gente pega e fala assim, esse molho ficou muito com caldo, muito caldo. Podia ter ficado mais sequinho. Parece que a gente é Masterchef. A gente começa a ficar muito crítico, não é? Eu tenho essa dificuldade. Eu acho que ficou muito dourado, pouco dourado, acho que ficou muito macio. Mas isso, meu irmão, expressa um pouco da nossa ingratidão diante das coisas. Então a gente tem que aprender a ter um coração mais grato, não é? Ter mais gratidão por aquilo que Deus nos deu. Porque às vezes os nossos filhos também têm repercutido daquilo que nós fazemos. Então a gente tem que sentar na mesa, Senhor, obrigado por esse arroz, com esse feijão, com essa salada, por esse ovo frito. Senhor, obrigado, porque hoje é churrasco, eu amo churrasco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu um churrasco. Quantos gostariam de ter um churrasco? Senhor, obrigada por essa lasanha, como eu amo lasanha. Ter um coração grato por aquilo que Deus tem feito. Senhor, obrigada pela oportunidade de estar numa igreja tão confortável. Meus irmãos, vocês acreditam que na África eles andam para chegar até uma igreja, às vezes mais de 2 horas. E quando chegam alegres, sejam fazendo bagunça, chegam dançando, com maior festa. Porque estão na igreja e o culto, meus irmãos, é de 4, é de 5 horas. E aquele povo é festivo. E às vezes você fala assim, mas é porque eles comeram lasanha, porque eles tomaram açaí. É nada, às vezes não comeram nada durante o dia. Nos constrange. Então, às vezes, nós estamos como a igreja de Laodiceia, nós temos tudo e somos ingratos. Você já confessou hoje o seu pecado? Porque às vezes eu fico, Senhor, me perdoe por esse coração ingrato que muitas vezes eu tenho. Perdão pelos meus filhos, que às vezes reclamam do que tem na mesa, que às vezes não agradecem por aquilo que tem. O Senhor tem que nos ensinar a ter esse coração mais grato por aquilo que Ele tem nos dado. Ou então isso não acontece na sua casa, isso não acontece. Essa mulher que o Senhor me deu, é a cruz que eu carrego. Essas crianças que não param de fazer bagunça.
Não para um minuto. Meus irmãos, quantos gostariam de ter filhos? Quantos gostariam, às vezes, de ter um esposo e uma esposa, e você tem? Quantos sonham em ter filhos? Então nós precisamos aparar o nosso dia para louvar. Às vezes amanhecemos e não agradecemos, porque Deus nos deu vida. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Meus irmãos, vamos fazer uma experiência aqui comigo. Puxa o ar pelo nariz. Solta. Você já agradeceu a Deus porque você pode respirar? Você já agradeceu a Deus porque você não está numa UTI precisando de aparelhos para respirar? Você já agradeceu a Deus porque hoje você acordou com vida? Porque hoje você chegou até aqui e Deus te deu vida? E Deus te deu livramento? Você agradeceu a Deus simplesmente por você estar hoje aqui com seus filhos, com a sua família, com o seu esposo, ou por você ter a oportunidade de poder adorar o Senhor com liberdade em uma igreja? Todos esses são motivos para nós agradecermos, por termos um coração mais gratos a Deus. Então Neemias, ele clamou ao Senhor, ele se posicionou: Senhor, eu confesso, perdão porque o meu povo tem adorado outros deuses. Em terceiro lugar, Neemias, ele abriu seu coração diante do rei. Porque veja só, Neemias era o copeiro, Neemias era o mordomo, e ele servia o rei. E o rei perguntou: Neemias, o que você tem que você está tão triste? Não é de saúde, mas é uma tristeza que vem do coração. Ou seja, Neemias encontrou graça diante do rei, ao ponto do rei se preocupar com Neemias. E o que Neemias fez? Ele, em vez de fazer assim, não é nada não, está tudo bem. Quantas vezes as pessoas perguntam para nós, que eu estou vendo que você está triste, que você está com o semblante caído. A pessoa está se preocupando e você pega e fala assim: não é nada não, está tudo bem. Mas quando na verdade não está tudo bem. Então o que nós aprendemos aqui com Neemias? Que Neemias abriu o seu coração para o rei. Neemias abriu o seu coração para o rei. E ali o rei falou assim: e o que você quer que eu faça por você? Imagine o rei falando para Neemias: o que você quer que eu faça por você? E foi que Neemias contou o que estava acontecendo, que o povo dele estava em sofrimento, que ele estava triste por conta do seu povo, que a cidade precisava ser reconstruída, os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. Então foi que Neemias falou e o rei falou: quanto tempo você precisa? E aí ele falou assim: olha, rei, eu precisava que além do senhor autorizar eu ir, que o senhor enviasse cartas para os outros reis por onde eu fosse passar. E o rei ouviu Neemias e fez exatamente o que ele pediu. E além disso, ele falou assim: sabe o que é? Eu também vou precisar de madeira. Além de liberar Neemias, além de perguntar quanto tempo Neemias ia precisar, ele ainda falou assim: o que você vai precisar também para fazer essa reconstrução? E também ofereceu madeira para ele. Ele falou: precisava de umas madeiras. Ou seja, naquilo que o Senhor chamou, Deus chamou Neemias para reconstruir esses muros. Aquilo que o Senhor te chamou para reconstruir, meu irmão, Ele vai providenciar tudo o que você precisa. Naquilo que o Senhor chamou, naquilo que o Senhor falou é para você fazer, para você executar, mesmo que você não tenha recurso nenhum, Ele vai enviar o recurso necessário. Por quê? Porque Neemias, ele estava clamando em favor do seu povo. Neemias, antes de tudo, ele orou.
Neemias, antes de tudo, ele se confessou. Neemias abriu o seu coração. E aí o rei falou: o que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você. O que você quer que eu te faça? A questão é, como têm sido as suas orações? Em favor do que você tem orado? Em favor do que você tem clamado? Você tem orado, você tem clamado só em benefícios para você? Ah, Senhor, eu queria ter um carro, mas esse carro que eu queria que ele fosse assim, 4 portas, que ele corresse muito, tivesse os vidros elétricos, ar-condicionado. Ai, Senhor, a casa que eu queria que fosse uma casa bem grande, assim, com piscina. Amém, meus irmãos, não tem problema nenhum. Só que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para ser compartilhado. Dá uma de profeta e olha assim para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você tem orado pelo quê? Porque tudo que o Senhor coloca nas suas mãos, está muito desanimado, meu irmão. Porque tudo que o Senhor coloca nas suas mãos é para ser compartilhado. Meu irmão, se você não está compartilhando o que Deus te deu, não tem motivo de Deus continuar te dando. Porque Deus, quando Ele nos dá algo, é para nós compartilharmos em favor do reino e do rei. Tudo que Ele nos deu, os filhos que Deus nos dá, é para nós colocarmos nas mãos do Senhor. O recurso que Deus nos dá é para ser investido no reino de Deus, para abençoar pessoas. O carro que Deus nos dá é para dar carona para os irmãos. A casa que Deus nos dá é para servir de célula, é para servir de um ponto de pregação, é para servir num lugar de comunhão. Tudo que Deus te dá é para nós compartilharmos. Por quê? Porque um dia Deus compartilhou comigo e com você, fala comigo, tudo o que Ele tinha, que era Jesus, que é Jesus. Então o Pai, Ele compartilhou tudo conosco. Por que nós queremos reter? Por que nós queremos recolher? Por que nós queremos ter os nossos braços encurtados e pedir só para nós, em nosso favor? Neemias podia ter ficado na dele. Eu não vou mexer com os problemas dos outros, eu já tenho os meus problemas, eu vou ficar aqui. Não. Mas Neemias entendeu que Deus estava os chamando para um propósito muito maior. E Neemias obedeceu o Senhor. Ele se posicionou diante do rei. O rei perguntou, ele respondeu. E ele não teve o quê? Medo. Mas ele foi ousado diante do rei. Ele falou: rei, eu precisava ir reconstruir os muros de Jerusalém. Eu precisava das cartas que o Senhor me mandasse. E outra coisa, eu precisava também de madeira, porque eu vou precisar de utensílios para reconstruir os muros. Neemias, ele foi ousado diante da presença de Deus, diante daquilo que Deus tinha para ele. O Senhor quer te dar autoridade nos lugares que você tem transitado. Nos lugares em que você está, Ele te chamou com uma missão. Eu não vou poder estar no lugar que Deus te chamou para estar. Aonde você trabalha? Aonde você está? Deus te chamou ali com uma missão. Deus te chamou ali com um propósito. Essa carta do rei, atendendo os pedidos de Neemias, demonstrava a autoridade de Neemias. Ali ele tinha liberdade. Por quê? Porque o rei deu essa permissão. Quando o Senhor te entrega algo, Ele está te dando uma permissão para você se posicionar ali como um filho e como uma filha amada do Senhor. Diante das pessoas, nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos nos calar, mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que entender, meus irmãos, porque às vezes nós pensamos assim: eu conquistei tudo que eu conquistei porque eu trabalhei muito, porque eu estudei muito, tudo eu bem grandão.
teve a minha parcela, mas principalmente, se não fosse a mão do Senhor na minha vida, eu não tinha nada. Porque nós dependemos do Senhor para acordar, nós dependemos do Senhor para viver, nós dependemos do Senhor para ter inteligência, nós dependemos do Senhor para tudo, meus irmãos, tudo nós dependemos de Deus. Então, se nós entendemos que o Senhor é aquele em quem faz, se nós termos esse coração humilde diante de Deus, você tenha certeza que Deus sempre vai honrar aqueles que o buscam em primeiro lugar. Porque Deus honra aqueles que os honram. Deus quer restaurar a nossa casa. Deus quer restaurar a nossa família. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar o nosso ministério. Deus quer restaurar o nosso trabalho. E esses dias, se eu não me engano, na quinta-feira, eu conversando, não, quarta, mas aí na quinta-feira eu conversando com o Alexandre, ele falando, amor, no domingo então, você prega. E na hora eu senti assim, voltando até de Prudente, que nós fomos fazer uma revisão do carro, em que Deus iria restaurar vidas e ministérios hoje, no nosso culto. Que Deus estaria restaurando, assim como Deus restaurou os muros de Jerusalém, que Deus estaria restaurando as nossas vidas, que Deus estaria restaurando as nossas emoções, que Deus estaria restaurando o nosso físico, que Deus é um Deus de restauração e Deus é um Deus de milagres. Mas para isso nós precisamos buscar a Deus. Para isso nós temos que nos posicionar diante de Deus. Para isso nós temos que ter um coração humilde diante de Deus e confessar. Você tem confessado os seus pecados? O que o Senhor já nos disse, já te disse, e que a gente precisa renunciar e a gente não tem renunciado? Porque a nossa caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. Meu irmão, a gente não faz o que quer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós dizemos assim para Ele, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. O que é fazer a tua vontade e não a minha? Às vezes eu vou querer ir por um caminho, mas Deus vai falar, não é esse o caminho que eu tenho para você, é outro caminho. Isso é arrependimento, isso é conversão. É nós decidirmos viver uma vida que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Neemias, quando soube que sua cidade estava caída, ele chorou. Seu semblante caiu e o rei percebeu. Ele não se dobrou aos deuses da terra, ele não se acomodou. Essa palavra sobre Neemias nos desafia a sermos parecidos com ele, a tomarmos atitudes como Neemias um dia tomou. E sabe, meus irmãos, eu creio que Jesus está voltando. Nós precisamos, eu creio que vai vir um tempo de muito avivamento do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos fazer parte. O que você tem feito para servir a Deus? Eu tenho certeza absoluta que tudo que você precisa para servir a Deus, Ele não vai te dar, Ele já te deu. Ele já te deu condições de servir a Ele. Por quê? Porque Ele te entregou o melhor, Ele te entregou Jesus. Então você não vai receber, você já recebeu o melhor que Deus tinha. Agora o que precisa? Um coração quebrantado, humilde e obediente à voz do Senhor. Nós precisamos aceitar e entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós. E que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Deus não chamou o ministério sentar no banco. Fala isso para o seu irmão. Deus não tem um ministério sentado no banco. Algum ministério Deus tem para a sua vida. Tem muitas coisas. Deus te chamou para fazer muitas coisas. Não existe um ministério vir à igreja e ir embora para casa.
Deus nos chamou, Ele tem uma grande obra para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ai, não chegou o tempo, eu não estou sentindo que é a hora. Meu irmão, se Jesus voltar, então, você vai ficar? Deus está nos chamando para nós fazermos aquilo que está no coração dEle. Entenda que aquilo que Ele te chamou, Ele vai abrir as comportas do céu para que aconteça. Só que às vezes, quase na totalidade delas, precisa de algo chamado fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, você não vai entender tudo. Tem coisas que nós não vamos entender. Ah, eu queria saber como vai ser, que hora vai ser, de que jeito vai ser. A hora que eu entender tudo, meu irmão, o reino de Deus não é assim. Você não vai entender tudo. Você vai dar o primeiro passo, Deus vai te contar. Aí você dá o segundo, Ele te conta mais um pouco, entendeu? É aos poucos. Porque você imagine se Deus fosse contar tudo de uma vez para nós? A gente não ia dar conta. Então, Deus é um Deus de processos. Fale comigo, Deus é um Deus de processos. E Ele está me chamando para eu fazer parte desse processo. Para reconstruir a minha vida e para reconstruir a vida daqueles que me cercam. Então, Deus te chama para algo muito maior do que você pode imaginar. Ele quer reconstruir sim a nossa vida, mas para um propósito. Ele não faz o milagre na nossa vida à toa, só para nós recebermos. Mas Ele faz algo na nossa vida para que nós possamos alcançar outras vidas. Deus fez milagre na vida de Neemias, para que ele pudesse alcançar outras vidas. Quando eu cheguei aqui essa semana, sexta-feira, que eu vim organizar o templo para o encontro rendição, e eu estou aqui, organizo, penso como que vai caber as pessoas, e depois o outro espaço para quem está servindo. Eu olhei assim, eu falei assim, Deus, essa igreja já está pequena, não está cabendo. A gente ficou tudo amarfanhado ali num canto, está muito pequeno. Nós precisamos de um templo maior, ou então quebrar essa parede, aumentar a igreja aqui para cá, alguma coisa tem que quebrar no fundo, alguma coisa precisa acontecer. Mas para isso, meu irmão, Deus vai contar comigo e com você para reconstruir esses muros. Deus precisa de mim, precisa no sentido que eu estou querendo dizer, porque Deus não precisa de ninguém, mas Deus conta comigo e com você para que tudo isso aconteça. Nós não podemos impedir o avanço da nossa igreja. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que jejuar para acabar essa obra aqui na nossa igreja. Ontem nós servimos o lanche na salinha das crianças. Isso já me dá uma santa indignação. Por quê? Porque eu já queria fazer o lanche aqui, ter as mesas, ter tudo certo. Mulher é assim, não é? A gente quer tudo arrumado. Meu irmão, Deus conta com você, com seus recursos, com seus esforços, com a sua oração. Porque para Deus, R$1 é igual a 1 milhão. E eu creio que Deus tem muito para enviar aqui para a nossa igreja. Mas para quê? Para que o reino de Deus avance. Porque eu tenho certeza que avançando a igreja, avançando aqui o fundo, a gente daqui um dia avança, ou vai para um lugar maior, não sei o que Deus tem para nós, mas aqui é pequeno demais para aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio, amém? E Deus te chamou, meu irmão. Deus não só me chamou, não só chamou o pastor, não só chamou Marcinho, Diego e todos os outros líderes de célula. Deus chamou essa igreja para reconstruir os muros de Tupi Paulista, os muros de Dracena, os muros de Monte Castelo. Deus nos chamou para reconstruir os muros de muitas pessoas dessas cidades, aqui circunvizinhas. Deus nos chamou. Nós temos uma grande missão. Fala comigo, eu tenho uma grande missão. Mas saiba de uma coisa. O último versículo aqui que nós lemos, capítulo 2.
2:10 diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram felizes. Ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem-estar dos israelitas. Teve gente, Sambalate e Tobias, que ficaram irritados em saber que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Meu irmão, tenha certeza que tem gente que vai ficar irritado em te ver reconstruindo os muros da sua vida, em te ver reconstruindo os muros da sua família, em te ver reconstruindo os muros do seu ministério. Por quê? Porque esses dois, Sambalate e Tobias, eles demonstram como que Satanás, como que os inimigos ficam quando nós nos posicionamos. Então tenha certeza e convicção que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue. Mas nós sabemos que muito maior é o Senhor que está na nossa vida. Ele que está na nossa frente. Nós vamos ter resistência. Nós vamos ter pessoa falando, não vai dar certo. Isso daí não vai dar nada certo, você sonha demais. Você está sonhando demais, você está sonhando alto demais, você está ajudando gente demais, você está indo no culto demais, você vai na célula demais, você faz coisa demais na igreja, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quais são as promessas dele para a minha vida, eu sei quais são os sonhos dele para a minha vida. E sabe qual que foi a resposta de Neemias? Neemias 6:3, coloca lá para nós. Essa foi a resposta, e é essa a resposta que você vai dar. Por isso, enviei-lhes mensagem com essa resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Essa é a resposta que você vai dar. Gente, eu estou indo executar uma grande obra e eu não posso parar não. Eu não posso parar para ouvir o que vocês estão dizendo, o que vocês estão falando. Eu estou indo executar uma grande obra. Você tem que ter os seus olhos fixos em Deus. Se está falando, se está dizendo, não importa o que vocês estão falando. Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos deu um alvo. O Senhor nos deu um objetivo. E eu vou seguir aqui firme. Não quero saber o que você está pensando, o que você não está pensando. Eu vou ficar firme aqui com o meu Deus. Porque nós servimos um Deus que Ele tem alegria em realizar os desejos do nosso coração. Então, meu irmão, você fique em paz. Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha assim para o seu irmão e fala assim, meu irmão, fique tranquilo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa. Obedeça a palavra. Obedeça aquilo que Ele tem para você. E aí você vai desfrutar de grandes coisas. E aí você vai desfrutar de grandes coisas.